Juliano descobre que Clarice recuperou a memória e tenta controlar a esposa, mas acaba se dando muito mal. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, ao descobrir que Clarice finalmente recuperou a memória e sabe tudo sobre seu passado, Juliano entra em desespero e corre para tentar controlar os danos. Ele inventa mentiras, cria falsas lembranças e tenta manipular a esposa para convencê-la de que está confusa, que tudo que ela acredita lembrar é fruto de um delírio. Mas dessa vez, Clarice está mais forte do que nunca e não cai nas armadilhas de Juliano. Fria e determinada, ela revela que já sabe de tudo, das mentiras, das manipulações e até do envolvimento dele na separação dela e de Beatriz. E antes que ele possa reagir, Clarice aplica um castigo certeiro e faz Juliano se dar mal, usando os remédios do Dr. Pimenta. Surpreso com a virada, ele percebe tarde demais que perdeu o controle, e Clarice agora é sua pior inimiga. Tudo deverá acontecer logo após Juliano andar de um lado para o outro na sala, visivelmente irritado. Zélia observa do sofá, com uma taça de vinho na mão, tentando manter a calma. Juliano passa a mão pelos cabelos e fala transtornado: "Tô começando a desconfiar que a Clarice está recuperando a memória, Zélia. E isso não pode acontecer, não agora." Zélia cruza as pernas e afirma pensativa: "É bem possível mesmo. Eu vi os sapatos dela sujos de tinta de tela. E você sabe o que isso significa?" Juliano arregala os olhos e pergunta com raiva: "Que ela voltou a pintar?" Zélia assente e fala: "Exato. E se ela voltou a pintar, pode ter lembrado de quem era. E se lembrar de tudo, a gente tá perdido." Juliano dá um murro na parede, exaltado, e fala: "Isso não podia estar acontecendo. Eu fiz tudo para manter ela no escuro. Eu tirei a filha dela, mudei a vida dela. Não posso perder tudo agora." Zélia se levanta e tenta contê-lo, colocando a mão em seu ombro, e fala: "Calma. Surto agora não vai ajudar em nada. O que você tem que fazer é usar a cabeça." Juliano se vira bruscamente e questiona: "Usar a cabeça como? Ela pode estar encontrando a Teresa. Com certeza essa maluca tá metida nisso." Zélia concorda, mas aconselha, firme: "Então segue ela. Vê para onde tá indo, com quem anda falando. Se for a Teresa, pode ter certeza que tem coisa aí." Juliano cerra os punhos e murmura com raiva: "Eu vou descobrir. Se essa traíra da Teresa tá ajudando a Clarice a abrir os olhos, vai se arrepender." E então, logo depois disso, Juliano observa discretamente do carro, estacionado do outro lado da rua. Ele vê Clarice saindo da mansão e andando até um ponto de táxi. Ela entra em um dos carros e Juliano rapidamente liga o motor e começa a seguir. Clarice então entra no restaurante e vai direto para uma mesa no fundo, onde Teresa já a espera. Juliano entra em seguida e se acomoda em outra mesa, escondido atrás de um jornal, mas com os ouvidos atentos. Clarice segura as mãos de Teresa com força e fala, com a voz embargada: "Tá cada vez mais difícil para mim, Teresa, ficar naquela casa, fingindo que nada aconteceu, sendo que eu já sei de tudo." Teresa fala em tom baixo, mas determinado: "Eu sei que é difícil, Clarice, mas agora é hora de sangue frio. Você precisa ficar mais um pouco, reunir provas. A gente vai colocar o Juliano contra a parede. Ele vai pagar por tudo." Clarice aperta os olhos, sentindo as lágrimas chegando, e afirma: "Ele me afastou da minha filha. Ele tirou anos da minha vida. E ainda mentiu sobre tudo. É isso que mais me revolta." Juliano fecha os olhos com força ao ouvir aquilo. Ele quase deixa o copo de água cair da mão. Está pálido. Ele murmura para si, entre os dentes: "Então ela sabe. Maldita Teresa. Mas isso ainda não acabou, Clarice. Não mesmo." Clarice então continua sentada à mesa com Teresa, sem saber que Juliano já saiu discretamente
passando despercebido pelas cortinas e pela porta de vidro. Teresa segura até a mão de Clarice com firmeza e fala em tom baixo: "Você precisa ser forte, Clarice. Se quiser mesmo se vingar do Juliano, vai ter que aguentar firme esses dias na mansão." Clarice respira fundo e afirma, determinada: "É o que eu mais quero nesse momento. Ele roubou minha vida, me afastou da minha filha. Ele vai pagar por tudo." Teresa inclina o corpo levemente para a frente e alerta: "Só precisa tomar cuidado, principalmente dentro da casa. Se ele suspeitar que você recuperou a memória, pode tentar dopar você de novo." Clarice firme e responde: "Não vou deixar isso acontecer. Agora eu tô esperta. Ele não vai me dopar nunca mais, nem se fizer 1000 armadilhas." E então, mais tarde, à noite, Juliano anda de um lado para o outro, tenso, os olhos fixos no relógio de parede. Ele respira fundo, pega um pequeno frasco do bolso e sussurra para si mesmo: "Isso não vai sair do meu controle. Não agora." Com rapidez, Juliano despeja discretamente algumas gotas do líquido no suco servido em uma das taças sobre a mesa de centro. Ele então posiciona os 2 copos e se senta no sofá, tentando manter a pose. Pouco tempo depois, Clarice entra pela porta da frente. Ela dá de cara com Juliano ali, a esperando. Clarice cruza os braços e pergunta, contida: "Tava me esperando, Juliano?" Juliano sorri, forçando a naturalidade, e responde: "Claro, meu amor. A gente precisa conversar, né? E eu deixei até um suco aqui, para refrescar a cabeça." Clarice olha discretamente para os copos. Seu olhar fica um pouco tenso, mas ela disfarça e se aproxima. Ela então responde com calma: "Conversar? Claro, tô toda ouvidos. Pode dizer o que quer." Juliano se levanta, caminha em direção à estante, fingindo buscar algo. Nesse momento, Clarice, com um gesto rápido e preciso, troca os copos de suco sem fazer barulho. Juliano volta e se senta de frente para ela. Ele pega o copo que pensa ser o dela e ergue um pouco, prestes a beber. Mas antes de levar aos lábios, fala: "Eu sei que você recuperou a memória, Clarice." Clarice o encara, surpresa com a franqueza repentina. Ela se mantém firme e questiona, em tom frio: "Como você sabe disso?" Juliano coloca o copo de volta na mesa e confessa: "Porque eu te segui hoje. Vi você entrando no restaurante com aquela sua amiga, a Teresa, e ouvi tudo." Clarice fecha o semblante sem negar e retruca com os olhos em brasa: "Então eu não tenho mais por que fingir, né?" Juliano solta um leve riso nervoso e fala, com a voz baixa e carregada: "A gente precisa conversar, Clarice, mas de verdade, sem máscaras." Clarice olha para o copo de suco que ele quase bebeu e cruza os braços, mantendo a pose, e fala: "Ótimo, porque se você quiser jogar, Juliano, eu também sei jogar." Juliano encara Clarice, levando o copo de suco aos lábios com um leve sorriso debochado. Ele toma um bom gole, observa a esposa em silêncio e então comenta, com um tom sarcástico: "Sabe o que mais me preocupa nisso tudo, Clarice? A sua sanidade. Essas falsas memórias. Isso tá ficando sério." Clarice se levanta devagar, o olhar firme cravado nele, e afirma com voz trêmula de raiva: "Não são falsas memórias, Juliano. Eu me lembrei de tudo. Lembrei de Beatriz, da minha filha. Lembrei do momento em que entrei na sala da perfumaria e vi você empurrando a Valéria. Ela bateu a cabeça e caiu no chão. A Bia era só um bebê, tava ali no carrinho. Eu me desesperei, fugi, e foi por isso que fui atropelada pelo bondinho. Você é um assassino, Juliano." Juliano se levanta com tudo, o rosto vermelho, os olhos arregalados, e grita: "Mentira, loucura! Isso nunca aconteceu, Clarice.
Você está completamente fora de si. Clarice não recua. Encarando-o firme, ela retruca. Eu sei o que vi, e agora sei porque você queria tanto me manter dopada, para que eu nunca lembrasse do monstro que você é. Juliano se aproxima dela, em um movimento desesperado, e fala: foi você quem matou a Valéria. Você a empurrou e fugiu como uma covarde. Essa memória distorcida que você tem, Clarice, é a sua culpa falando mais alto. Clarice arregala os olhos, em choque, e fala: você tá tentando me convencer de que eu matei a Valéria? Tá querendo me manipular, seu canalha. Juliano caminha de um lado para o outro, alterado, e grita: isso mesmo, e eu te protegi. Escondi isso para não te perder, para manter nossa vida de pé. E agora você vem me acusar? Clarice, indignada, e afirma: você sabe muito bem o que fez, Juliano. Eu vi com meus próprios olhos. Juliano tenta contra-argumentar, mas sua respiração começa a ficar ofegante. Ele cambaleando um pouco. Ele então fala: O que está acontecendo comigo? Essa dor. Clarice se aproxima lentamente, sem desviar o olhar, e confessa: tá sentindo alguma coisa, Juliano? Porque eu imagino o que seja. Eu troquei as taças. Era óbvio que você ia tentar alguma gracinha. Juliano arregala os olhos, furioso, e fala com esforço: Você me envenenou? Clarice encara ele, fria, e responde: não, só fiz o que você faria comigo se tivesse a chance. Agora você está provando do seu próprio veneno. Juliano começa a cambalear, se apoiando na mesa, e uma dor de cabeça terrível se instala em sua cabeça. Ele então fala: você tá louca, Clarice. Pior do que eu pensava. Clarice se aproxima mais um passo e declara com firmeza: louca? Não, eu só deixei de ser boba. E agora, Juliano, eu vou acabar com a sua raça. Ela encara ele por mais um segundo antes de sair da sala, deixando Juliano ofegante, suando frio e furioso, sem entender como tudo saiu do controle. Logo depois, Clarice sobe para o quarto, joga peças de roupa dentro da mala com pressa. Seu rosto está tenso, mas determinado. Cada zíper fechado é um símbolo de liberdade conquistada. De repente, a porta do quarto se abre com força. Juliano surge cambaleando, com os olhos vermelhos, o rosto suado e as mãos trêmulas segurando a parede para não cair. A voz dele sai arrastada, mas ainda com um toque de desespero: Clarice, você não vai sair daqui. Clarice nem se vira, apenas responde com firmeza: eu não fico mais nem um minuto ao seu lado. Juliano se aproxima aos tropeços, tentando alcançar a mala. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, seus joelhos falham. Ele cai de bruços sobre a cama, gemendo de dor e pressionando as têmporas com força. Ele fala: minha cabeça tá explodindo. Clarice fecha a mala com força, encara ele por um momento e diz, seca: era o que você merecia. Você queria que eu estivesse a cisne. Aproveita para refletir sobre tudo o que fez, Juliano. Ela então pega sua mala e sai do quarto sem olhar para trás. Juliano geme mais uma vez, encolhido na cama como um animal ferido. Mais tarde, Clarice toca a campainha do apartamento de Teresa com insistência. Teresa abre a porta, surpresa, e antes que possa dizer algo, Clarice desaba, com lágrimas nos olhos. Me deixa ficar aqui, Teresa. Pelo amor de Deus. Teresa, sem hesitar, abre a porta completamente e acolhe a amiga com um abraço. Claro que pode. O que aconteceu, Clarice? Você está tremendo. Clarice entra apressada, ainda segurando a mala, e se senta no sofá enquanto fala. Eu enfrentei o Juliano. Ele tentou me dopar de novo, mas dessa vez fui eu quem trocou as taças. Ele tá com dor, confuso, exatamente como me deixou por anos, e eu fui embora. Eu nunca mais volto para aquela casa. Teresa segura a mão da amiga, em choque. Meu Deus, Clarice, esse homem é um monstro. Você fez o certo.
Tinha que sair dali mesmo. Clarice suspira fundo, os olhos marejados. Eu só quero distância dele e um jeito de acabar com ele de uma vez por todas. Teresa segura sua mão com mais força e afirma: e vai acabar. Mas agora, você precisa descansar. Aqui, você tá segura. Clarice assente, pela primeira vez sentindo um pouco de paz. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.